Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Oremos. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu evangelho. As tuas palavras testificam de ti mesmo, mas precisamos encarecidamente da ação do Espírito Santo. Traz luz, nos consola, nos edifica e nos salva. Salva-nos dos nossos pecados. Nos faz nascer de novo. Nos leva para a tua eternidade contigo mesmo. Que o Senhor seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto é um texto muito pertinente dessa história que Jesus purifica este leproso, cura este leproso. Mas não é mais um texto que fala somente de cura. A ênfase aqui que se destaca, o que de fato está na mente do autor de Marcos, é muito mais do que um simples fato de cura. A minha luta comigo mesmo é para que eu não exponha a Cristo como um curandeiro, como alguém que apenas faz curas. E o texto ele vai muito mais do que curar um leproso. O texto ele é muito mais amplo em sua revelação. E está um caso dramático de um homem leproso. E a lepra era tida para aqueles que tinham lepra como maldito. A lepra fazia com que o leproso habitasse fora da cidade. A lepra, ela não só era uma doença que atacava o físico, o corpo, mas a lepra, ela tinha como resultado afastar o indivíduo. Pela lei levítica, o leproso, ele tinha que anunciar que era imundo. Ele tinha que dizer que era imundo por causa do contágio.
O leproso, como diz em Levítico, você pode ler depois, capítulo 13 e capítulo 14, para nós não perdermos tempo, porque eu quero avançar. A lepra, ela tinha esse resultado de fazer com que o indivíduo ele ficasse sozinho, tirando o indivíduo, como diz o texto, do arraial da cidade de Jerusalém. Ele não podia habitar em comunidade. E me parece que nos dias que nós estamos vivendo, pós-modernos, os homens estão isolados. As pessoas vivem fora da comunidade, as pessoas vivem fora do seio. Hoje há uma grande desistência da fé cristã. As pessoas estão buscando. Provérbios diz que aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então a lepra, ela não era só um aspecto físico. Havia uma crença para os judeus que havia uma questão moral. Quem era leproso era porque estava em pecado, estava amaldiçoado por Deus. E nós temos aqui um drama deste homem. Mas antes de nós tocarmos propriamente no texto, eu preciso que eu lhes clareie a consciência de quem é Cristo. Parece simples, mas não é. A igreja tem perecido porque não tem tido a revelação necessária de quem é Jesus, de quem é o Cristo. As pessoas, os movimentos, as leis, o sistema mundial, internacional é anticristo. Todos os movimentos políticos, sociais, empresariais, religiosos, sempre serão contra Jesus. É por isso que nós não podemos cair neste pecado de que Jesus precisa ser compreendido para que nós possamos reagir a Ele à altura desta revelação. E nós vamos ver aqui, eu quero destacar 5 fatos verdadeiros a respeito de Jesus neste capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E o primeiro fato que eu quero destacar nesta noite é o tríplice testemunho. Nós vamos ver 3 testemunhos a respeito de Jesus, a respeito de Cristo. O primeiro testemunho você pode ver aí na sua Bíblia, está no capítulo 1, no versículo 7. Eu preciso ser mais devagar porque o pastor Jair está traduzindo para as missionárias, irmãs. Versículo 7. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. O primeiro testemunho vem de João Batista. João Batista vai dizer que pregava que Jesus era mais poderoso do que ele. E sobre este Cristo, ele não era digno de desatar-lhes as sandálias. João Batista entende que Jesus é o soberano, o Messias, o enviado. E quando ele diz que ele é mais poderoso do que eu, ele está atribuindo a Cristo o poder. Ele está atribuindo a Cristo este Jesus glorioso. E quando João diz que não é digno de desatar-lhes as sandálias, havia uma tradição dos judeus que, quando o seu mestre, que tinha um servo ou escravo e havia discípulos, geralmente o mestre ele tinha um discípulo ou um servo, e servo e escravo é a mesma coisa. E o servo e os discípulos tinham as mesmas atribuições para com o seu mestre. E quando o mestre voltava de viagem, a função do servo era
desatar as sandálias do seu mestre para que o seu mestre pudesse relaxar e ter conforto. A única diferença entre o mestre e o escravo, entre o discípulo e o escravo, é que o discípulo fazia tudo menos desatar as sandálias de seu mestre. Isto era um serviço restrito ao servo. O que João Batista está dizendo, que a sua indignidade é pior do que um escravo. Porque se dentro da atribuição do escravo podia desatar as sandálias do mestre, ele está dizendo que não tem essa dignidade. Mesmo sendo vocacionado, chamado para proclamar o caminho do Senhor. E o primeiro testemunho é que ele coloca a indignidade humana. Ninguém poderia sequer estar aos pés do Santíssimo Senhor. Ninguém poderia estar sequer desatando-lhes as suas sandálias. E ele se coloca menos do que um servo. Ele já tinha uma posição e o servo poderia tirar a sandália, mas ele diz: nem isto eu posso fazer. Nós não podemos chegar diante de Jesus como se Jesus fosse qualquer um ou qualquer pessoa. Esse movimento satânico de Jesus é o cara, que Jesus é a pessoa, precisa ser refreado. Nós não estamos falando de moralismo, mas estamos falando do Santíssimo Senhor, que necessita ter respeito, devoção por Ele. E Ele diz: Ele é mais poderoso do que eu. Não há dignidade humana para sequer chegar aos seus pés. Então esse é o primeiro testemunho. É um testemunho humano. É o testemunho do homem que tem a revelação de Deus, que foi chamado por Deus para proclamar, para anunciar o caminho desse Senhor. O último profeta do Velho Testamento. Estava se encerrando o ciclo do ministério profético e Jesus surge para agora fazer um processo redentivo. Não se esqueça disso. O primeiro testemunho de um homem, João Batista, é que ele é mais poderoso em seu ofício. Ele é mais em todas as coisas. E que nós não temos sequer a dignidade de nos chegarmos a desatar-lhes sandálias sujas, cheias de pó e de sujeira. E quando eu vejo que muita gente se acha alguma coisa, é porque nós estamos precisando entender quem é Jesus Cristo em sua plenitude. O segundo testemunho, muito importante, no versículo 9 desse mesmo capítulo, é o batismo de Jesus, quando ele diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Meus irmãos, esse batismo de Jesus, acontece algo indizível. Quando Jesus está sendo batizado, vem uma voz do céu, a voz do Pai, e diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O segundo testemunho, se o primeiro vem do homem, o segundo testemunho vem do céu. Deus diz: Este é o meu filho amado. Por isso que João estava certo na sua consciência indigna, porque este é o Filho de Deus, o prometido. E não somente isso, diz o texto que logo ao sair da água viu o céu rasgar e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Aqui nós vemos a Trindade,
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O propósito eterno sendo revelado dentro do conselho eterno dos três. A unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A obra que Deus fez na minha vida e fez na sua vida está velada e ratificada, calcada nesta verdade do Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E sobre esse Filho, o Espírito Santo desce sobre ele uma plenitude, uma revelação plena. O céu agora se revela apontando para Jesus, o Filho dando o Pai dando um testemunho do Filho, e sobre o Filho vindo o Espírito. Isso deve nos trazer confiança. Esse plano eterno sendo confirmado. O terceiro testemunho, versículo 24. Vamos ler do versículo 21, para entendermos melhor. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O terceiro testemunho vem dos demônios. Que interessante. Nunca tinha percebido isso. Nunca percebi esse triplo testemunho. Enquanto meditava, pude ser surpreendido, porque o homem está dando testemunho. A João Batista foi dado o privilégio de entender quem é Jesus. Deus e o Espírito Santo confirmando que Jesus é o seu Filho e sobre ele repousa o Espírito Santo. E agora os demônios vão dizer: bem sei quem tu és. Lá no versículo 24. Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Os demônios estão afirmando sobre, observe, Santo de Deus, adjetivando-o, falando da santidade, um atributo que está sobre Jesus, porque Jesus é santo. Agora observe um detalhe: o demônio é tido como um espírito imundo. O testemunho que Jesus é o Santo de Deus parte de um ser imundo, de um ser sujo. E este ser sujo está dizendo: tu és o Santo de Deus. Talvez alguns pastores, talvez alguns líderes precisem aprender com os demônios quem é Jesus. Porque os demônios estão dizendo: tu és o santo, o separado, o perfeito, aquele que tem um caráter irrepreensível. Tu és o santíssimo, onde em ti não há dolo. Tu és o santo, o separado dos pecadores. Então nós temos três testemunhos: aquele que é o Senhor poderoso, aquele que é o Filho de Deus e aquele que é o Santo de Deus. Então nós precisamos ter, pelo Espírito Santo, a compreensão de que Jesus não é um curandeiro, de que Jesus não é um mero operador de milagres, e que sua obra se define com a expulsão de demônios, em libertar leprosos, surdos e mudos. Não, nós estamos falando do Filho de Deus, nós estamos falando do Santo de Deus, nós estamos falando do poderoso de Deus, Cristo. E a segunda verdade, o segundo fato, está no versículo 35. Tendo Jesus
se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar secreto e ali orava. Jesus, dentro de todos esses 3 testemunhos sobre ele, Jesus se acordou cedo pela madrugada e foi orar. A devoção de Jesus ao seu Pai, a dependência de Jesus do Espírito, uma vida de devoção, uma vida de busca, uma vida onde ele dependia do Senhor, onde ele estava sujeito em seu estado de humilhação, em seu estado humano, ele precisava do Pai. Em seu estado humano, ele precisava do Espírito Santo. Isso nos traz uma primeira aplicação que vos faço. É que se Jesus orava, se Jesus dependia de Deus e dependia, imagina eu e você. Irmãos, quando as nossas terças-feiras ficarem com esse grupo, não por números, mas pela intensidade da busca da face do Senhor, porque é na oração, é na dependência, é nessa entrega. Então Jesus tem dentro dele essa característica, porque ele é o Santo de Deus, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o mais poderoso, mas ele estava orando. Jesus estava orando. E aí chega na nossa passagem, chega o leproso. E nós vamos ver que no versículo 1, esse leproso, ele diz assim: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Aproximando-se de Jesus. Não era tão simples chegar perto de Jesus. As multidões afluíam para ele. A sua fama, no contexto do capítulo 1, nós vamos ver, já corria. Já era célere a informação de que havia um libertador. Já era célere, lá na sinagoga ficaram estupefatos, ficaram admirados com o seu poder, com que ele expulsou aquele demônio. Jesus já estava ali sendo conhecido. Mas aquele leproso, e não se esqueça, leproso, fedido, sujo, amaldiçoado, que vivia só, diz o texto que ele primeiro aproximou-se de Jesus. Nós vemos aqui que Cristo era acessível. Cristo estava no meio dos pecadores, no meio de gente. Irmãos, Jesus gosta de gente. Jesus ama estar com pessoas. Jesus ama pessoas. Jesus morreu por pessoas. E se aproxima dele um leproso. Ora, a lei dizia que não poderia. Ele tinha que anunciar: imundo, imundo. Ele estava talvez purulento. As roupas de um leproso tinham que ser queimadas segundo a lei. E o texto diz que ele se aproxima, rogando-lhe de joelhos. Mateus vai dizer, citando essa mesma passagem, que este leproso se prostra e o adora. Este ficar de joelhos, Mateus destaca que ele o adorou. Agora lembre-se do testemunho de João. Não se poderia estar aos pés do Senhor. Não havia dignidade humana para sequer desatar-lhes as suas sandálias. Mas aquele ser, aquele homem, ele se aproxima do Senhor e ele adora a Jesus. Precisamos aprender com este leproso que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e adorar ao que é digno,
de todo louvor e de toda adoração. E não dividir as nossas adorações e os nossos louvores com os ídolos, porque os nossos corações são fábricas de ídolos. E nós ouvimos: vem para cá, porque aqui nós vamos, se houvesse homens que pudessem dizer para aquele homem: vem para cá que nós vamos curar a tua lepra. Como era incurável naquele tempo, como não tinha resolução, como não podia ser resolvido o problema daquele homem. Ele estava debaixo de uma sentença da lei, excluído do rol da sociedade. Ele se prostra e adora ao Senhor. E diz, a segunda coisa que ele diz: se quiseres, podes purificar-me. Esse segundo ensino deste homem: se quiseres. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. O que nos impede de vivermos os milagres do Senhor não é se Jesus faz milagre ou não, é se Ele quer fazer. Porque o leproso chega e diz: se quiseres, colocando diante daquele que tem o poder de decidir, colocando diante dele o poder soberano, autônomo. Se quiseres. E hoje, o escárnio que é feito, vamos decretar, vamos falar, vamos fazer tal campanha, digamos para ele, vamos apertar, vamos puxar a barba de Deus, como já vi. Não, o que nos livra de um milagre, o abismo entre nós e um milagre, o abismo entre nós e a ação de Deus é o quiser do Senhor, é se Ele quer, porque se Ele quiser, Ele faz, se Ele quiser, Ele opera, se Ele quiser, Ele pode executar sobre mim e sobre você, porque tudo está dependendo, se Ele quiser, porque possível é, mas se Ele quiser. Isso respeito, e isso traz a submissão humana de que Ele é soberano, de que Ele é o Senhor, de quem manda é Ele, todas as coisas são sujeitas a Ele, todas as coisas estão nuas e patentes a Ele. Nós estamos falando aqui do Santo de Deus, como dizem os demônios. Nós estamos falando aqui do poderoso de Deus, como disse João, e nós estamos falando aqui do Filho de Deus, como disse o Pai. Era Ele que estava ali. Oh Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus, versículo 41, profundamente compadecido. A tradução literal para essa palavra Jesus, profundamente compadecido, é movido por suas entranhas. E entranhas, para o contexto judaico, era uma espécie de que as entranhas estavam entre o pulmão, o fígado e o coração. Jesus, que era a sede das emoções, era o íntimo, era o âmago. É como Jesus fosse movido por suas vísceras. Jesus movido integralmente, ao ver a cena de um homem que estava leproso diante dele, diz o texto que ele foi movido de íntima, profundamente compadecido, uma íntima compaixão. Oh, irmãos, este é o Cristo. E diz o texto: e estendeu a mão. Esses atos de Jesus, eu quando leio,
eu fico constrangido, porque não é estender a mão como a gente estende a mão como um outro. Foi o Filho de Deus. Por que ele estendeu a mão? Parece-me, e agora eu estou sendo dedutivo e devo ser, porque eu não consigo ter, e ninguém interpreta, é como se ele levantasse. Primeiro ele levantasse aquele que estava de joelho. Ele estendeu a mão para levantar. Para levantar. Irmãos, nós estamos no tempo em que as mãos do Senhor ainda estão estendidas para nos socorrer. Foi aquela mesma mão, aquele mesmo braço que pegou Pedro lá do fundo do mar, que estava naufragando, submergindo. Ele foi lá, esse mesmo braço foi pegar aqueles que ninguém queria. Que Cristo incrível, não? Que Cristo glorioso, que deve nos levar a esta adoração, porque Ele é movido desta compaixão e Ele estende a mão. E a segunda coisa que Jesus faz, tocou. Meu irmão, agora aqui ficou mais complicado, porque não podia tocar em leproso, purulento, fedido. Irmãos, quanto tempo nós não sabemos. Aquele homem não sabe o que era um toque. Tudo aqui está sendo muito profundo, porque antes de Jesus curá-lo, que nós sabemos que vai curá-lo, Jesus vai nas emoções, Jesus vai na pessoa. Jesus não cura ou cura instantaneamente, mas Jesus vai chegando nele e vai recuperando a sua autoestima, porque Jesus, quando toca, é como se ele olhasse: como assim? Como assim? Jesus não faz acepção de pessoas. Seja você e eu, ou como você estiver, Jesus toca. Nós vamos ver o que esse leproso passou. E Jesus primeiro toca. O toque do Senhor. Como nós precisamos do toque do Senhor. Muitas vezes estamos na nossa casa, recebemos diagnósticos, né? Recebemos. Semana eu recebi um diagnóstico pesado. A única coisa que eu fiz foi ligar para minha esposa, entrar no meu carro, colocar um louvor e pude chorar enquanto dirigia e adorar o Senhor. E receber o toque do Senhor, toque de consolo. Que privilégio, igreja, temos a graça de Deus. E ele diz: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente a advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferecei pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto
de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Jesus cura este leproso. Jesus purifica este leproso. Mas note bem, Jesus fala assim: olha, vai ao sacerdote, se apresente a ele. Por quê? Porque segundo a lei, o sacerdote era o único que poderia dar a ratificação de que houvera a cura ou não da lepra. Ou, havendo a cura da lepra, havia uma oferta que tinha que ser oferecida. E aquele que estava fora do arraial, aquele que estava fora da comunidade, tinha que ser reintegrado. Observe a sabedoria de Jesus. Jesus, quando toca naquele leproso e cura aquele leproso, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, Jesus opera a purificação da lepra, mas reintroduz o leproso na comunidade. Quando Jesus opera esse milagre, ele está indo pelas vias que poderiam validar a obra de Jesus e oferece sacrifício pela purificação, porque somente o sacerdote poderia dizer: realmente, ele está leproso, ele está curado, você pode voltar a frequentar, porque só o sacerdote poderia fazer isso. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor, quando nos purifica, quando nos cura, é para que nós andemos em comunidade, como igreja. Tem tido muitas vozes: igreja é um lugar ruim, igreja é um lugar difícil, não aguento mais viver como igreja, vou embora, não suporto, porque a igreja fez isso, né? O pastor Adriano paga a fatura maior, porque geralmente é o pastor que vai pagar a fatura de todo mundo, e geralmente é isso. Mas o Senhor nos chamou para que nós fôssemos e sejamos a sua igreja, e quando o Senhor nos purifica, é para que nós sejamos introduzidos no seu corpo, na sua igreja. Porque é muito bom ter amigos, é muito bom ser assistido, é muito bom ter alguém que ora por nós, é muito bom poder ligar para um amigo, para o pastor, para o diácono, seja lá para quem for, e dizer: eu estou precisando de ajuda. Nós vivemos um tempo de individualidade, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão sozinhas com as suas lepras. Nós estamos num tempo e aquele que está sozinho é alvo fácil, porque o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge, querendo alguém para tragar, para destruir. Jesus não curou aquele homem e ficou com a glória somente da cura, mas quis ressocializá-lo, trazê-lo de volta à comunhão para Jerusalém e para dentro da cidade. Meu irmão e minha irmã, isso aqui não é uma cura de uma lepra. Isso aqui está nos mostrando a mente de Marcos, porque Marcos começa trazendo este primeiro milagre em sua narrativa. Sabemos que o primeiro milagre de Jesus, de ordem cronológica, foi no casamento, as bodas de Caná. Mas, tratando-se da mente do autor, por que Marcos coloca este milagre mais claro? Se você ler textos antes, vai dizer que Jesus curava todos de muitas doenças, que Jesus expulsava muitos demônios, e que este leproso estava fora, e que houve importância dele registrar que Jesus vai usar o caminho do sacerdote para trazê-lo de volta à comunhão. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote. É que, na verdade, em um contexto mais amplo, Jesus é a purificação
pelos nossos pecados. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda imundície. Porque o leproso não estava sofrendo apenas por ter uma doença física, mas ele estava sofrendo porque ele era tido como alguém que tinha ferido a lei moral de Deus. E dentro do aspecto da lei moral, aquele homem era maldito. E meu irmão e minha irmã, é possível que talvez aqui não haja ninguém com lepra, mas uma verdade absoluta é: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E moralmente todos nós caímos em pecado. Todos nós estávamos desarraigados, afastados. Havia um muro de separação, como dizem Efésios. Estávamos separados da comunidade de Israel, sem paz e sem Deus no mundo. O que nós precisamos entender é que Marcos está mostrando como está encerrando o ministério de João Batista. Não haveria mais profeta, e ele está assumindo isto. Não haveria mais sacerdote. Por quê? Hebreus 7 vai dizer assim: nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O que Marcos está querendo dizer é que Jesus estava preparando uma purificação que não fosse apenas física. E para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito o que com isto se preocupam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais, cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Me permita, para você ter mais luz nesse versículo 11. Era o sacrifício que era feito para o Santo dos Santos. Você pegava o sangue do animal e queimava o animal fora do acampamento, como era queimado fora do acampamento. Versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Meu irmão, o leproso estava fora da porta, estava fora do arraial. O autor aos Hebreus está dizendo que Jesus também
foi crucificado fora do arraial, como um cão, como um malfeitor. O seu sangue foi vertido para a nossa purificação, mas ele foi crucificado. O Gólgota ficava fora de Jerusalém. É por isso que Jesus se compadeceu daquele leproso por empatia. Jesus estava anunciando ali que iria fazer a purificação, porque saberia que assim como aquele leproso vivia fora de Israel, ele também morreria fora de Israel, como um cão, como um condenado, para que nós pudéssemos receber o perdão pelos nossos pecados, ou melhor, para que nós pudéssemos receber a purificação moral de Deus sobre as nossas vidas. É isto que o texto está falando. Não é apenas uma cura, mas é uma purificação moral. Versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou melhor, levando a sua vergonha. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Lá, quando Jesus manda o leproso se apresentar ao sacerdote, era para incluí-lo na sociedade. Aqui é interessante, ele diz que nós devemos sair da Jerusalém terrena e buscar a que há de vir. Jesus nos coloca para dentro, nos levando para fora. É uma conta louca. Jesus nos coloca para dentro de quem? De si mesmo. Não agora numa Jerusalém natural, como ele diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a vergonha. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus. Pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O Senhor nos chama, o Senhor te chama, que a única possibilidade que testemunha a sua purificação moral é quando eu e você sairmos da Jerusalém humana e abraçarmos a Ele, para abraçarmos aquela que há de vir, o propósito eterno, a recompensa dos santos. O Senhor te chama, o Senhor me chama para uma vida de purificação dos pecados. É muito mais que cura. É muito mais que um ato fica limpo. Não, era que Jesus não tem mais sacerdote. Ele agora é o próprio sacerdote. Apresentemo-nos, pois, a este sacerdote, o grande sumo sacerdote. Como Hebreus diz, o pastor e bispo das nossas almas. Apresentemo-nos diante dele. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quem é Jesus? O poderoso, o mais poderoso do que João. Quem é Jesus? O Filho do Deus Altíssimo. Quem é Jesus? O Santo de Deus. Quem é Jesus? Morreu na cruz, derramou do seu sangue, para que moralmente eu e você recebamos a purificação dos nossos pecados. Mas para isto tem que haver uma consciência. Você se sente leproso? Você se sente fedido? Suas obras levam aromas
agradáveis a Deus, ou nós temos que nos envergonhar delas? Você acha que Jesus deve tocar em você? Você percebe que o pecado tem sido deleite? E que nós queremos ficar na Jerusalém terrena? A gente sabe da lei, a gente canta, a gente conhece os hinos, a gente sabe os corinhos, temos toda a formação. Ou a gente está disposto a viver a vergonha de Cristo, recebendo-o e dizendo, como aquele homem disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E dentro da lei moral, eu posso afirmar, Ele quer, porque por isso que o Filho do Homem se manifestou. Ele se manifestou para isto, para destruir as obras de Satanás. E pessoas estão presas a pensamentos malignos. Pessoas estão presas a pecados que ninguém consegue tirar. Porque o pecado, porque a conduta moral, ela não vai ser tirada por religião. Porque a conduta moral, porque os nossos pecados não vai ser produzido por homens. Porque isso não é produzido na terra. Não existe teólogo que possa fazer, que possa expurgar o pecado. Cristo é o único que pode aniquilar o pecado na sua e na minha vida. Cristo é o único que pode nos incluir na Jerusalém celestial. Cristo é o único que pode nos purificar, nos trazer a um estado novo, a uma nova perspectiva. Cristo é o único. Não acharemos em nenhum lugar deste mundo, com os mais de 6 bilhões de habitantes, no planeta Terra, não há condição de salvação. Não importa, não foi dado o nome ao qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Somente o Cristo, o Filho do Deus vivo, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Não há possibilidade, não temos como nos salvar, não temos como ser salvos. Somente Cristo, somente Jesus. Não é Chico Xavier, não é a fé mariana, não é a fé do candomblé. Eu preciso ser claro com esses termos. Não é subindo escadaria, não é fazendo voto à Aparecida ou à Desaparecida, não. Mas é somente com o sangue da nova aliança, quando Ele institui a ceia e diz: este é o meu sangue da nova aliança, que é dado por vós, tomai dele todas as vezes que vos reunirdes. É o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro sem defeito, o sangue de Jesus. Aleluia! Somente o sangue de Cristo arranca essa lepra moral da sua e da minha vida. Você escolhe ficar fora do arraial, ficar sozinho, ou você pode ir ao sacerdote. Não ao sacerdote de Jerusalém, mas ao sumo sacerdote, a Jesus. Que se apresente a Ele, porque Ele vai nos purificar de todo pecado. Eu fiz isso, Flávio. Fez,
Mas fiz mais isto, fez? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esse pecado, sim, este pecado também. E de toda a imundícia. Você pode estar sujo, fedido. Você pode ter perdido sabe? Você pode estar embebecido pela loucura, do pecado. Mas uma coisa é verdadeira. Sobre Jesus repousou o Espírito Santo. O Espírito Santo. Os demônios disseram que Jesus era santo. Que nessa noite, saiba que eu e você precisamos urgentemente sobre nós do sangue de Jesus. Que a sua urgência e a minha é que sejamos santificados, purificados, para que possamos estar com o Senhor no dia do juízo, no dia final. E somente os eleitos de Deus. É por isso que Apocalipse diz, falando de purificação: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque a estes é dado o direito à árvore da vida. Oh, o Senhor quer lavar as nossas vestes. Os movimentos dizem que não se pode mais falar nem de vestes brancas. Está difícil. É racismo, é tribal. Não, Jesus não está falando de etnia nem de pele, porque em próprio Apocalipse diz que Ele comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Ele comprou para Deus pelo seu sangue povos de todas as tribos, línguas e nações, constituindo-nos reinos e sacerdotes. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, para que moralmente recebamos a purificação dos nossos pecados. É necessário nascer de novo. É uma mensagem diferente, mas a segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, só terá valido a pena, ou os dias que eu e você vivermos, porque a morte é um fato. Nós vamos morrer. Eu não quero dramatizar. Amanhã, depois, nós vamos morrer. Mas hoje, Ele está com as mãos estendidas, chamando você, tocando em você, permitindo você chegai-vos a Deus, né? Tiago diz, e Ele se chegará a vós outros. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O Senhor nos chama para que nós possamos sermos purificados e santificados. Graça e paz.